A vereadora Estela Almagro usou a tribuna para comentar sobre documento apócrifo com denúncia enviado pelo DRS6, Diretoria Regional de Ensino, à Câmara Municipal de Bauru, contra vereador Júnior Locadora, e questionou o procedimento adotado para encaminhar esse documento aqui na Casa de Leis. É porque, veja bem, não é de agora que a gente percebe também um certo movimento, até mesmo de partidos da base do governador Tarcísio, em face da DRS. Eu não estou dizendo que ela seja, pelo contrário, né? Não há inocência nisso, o ato dela foi ousado e depois contra a liberdade que o parlamentar tem de atuar dentro dos limites da legislação para atender os munícipes. Mas a gente tem que, toda vez que vai fazer uma leitura política de algo que parece inusitado, fazer a leitura das entrelinhas. Ela fala que recebeu um documento apócrifo contra a atuação do vereador de sua assessoria. Um documento apócrifo não é para ensejar que o presidente da casa determine a instalação de procedimento ou parecer do jurídico em face do que se apresentou pelo DRS. Pelo contrário, a DRS tem seu papel, a Câmara tem o dela. Além do caráter absurdo do que contém o documento, causou mais indignação o presidente vir com naturalidade e encaminhar isso ao jurídico, que por sua vez já havia entrado em contato, inclusive com o parlamentar, para avisá-lo que será notificado para se apresentar sua defesa. Defesa de quê? Então, a grande preocupação, né? A gente tem uma frase que não é muito boa, mas é antiga, o diabo mora nos detalhes. A postura vai criando um mecanismo, porque ela é reiterada e ela vai criando um mecanismo interno que causa medo. Não é? A Câmara está se transformando no jogo político interno num tribunal de exceção, e esse jogo não é democrático, não é republicano, contraria a lei orgânica do município, as constituições, e tem sido visto em vários atos do presidente da casa. Então isso é muito preocupante. Não é? Mais do que preocupante, enseja o cuidado do vice-presidente, do primeiro e segundo secretários. Porque quando o presidente assina não de per si, mas assina em nome de um coletivo que compõe a mesa do Poder Legislativo. Isso é muito sério. Isso não é o quintal da casa de ninguém, nem o escritório privado de ninguém. Isso é o Poder Legislativo da principal cidade do Centro-Oeste paulista. Nós falamos para uma cidade de 400 mil habitantes. Então, a responsabilidade que a mesa, através do seu presidente, precisa ter, quando não seguida, precisa ser chamado à luz e à reflexão para retomar o caminho natural, sob pena de perecer não só a imagem, mas a própria funcionalidade do Poder Legislativo. E isso faz com que o Poder Legislativo caia num decréscimo, num descrédito, a imagem pereça diante da população. Porque não é esse o papel que se espera do Poder Legislativo. Então, precisamos retomar isso. O trem está descarrilhado aqui no Poder Legislativo. E isso tem um nome, um CPF, que representa esse risco e essas atitudes questionáveis. É o presidente da casa em nome da mesa da Casa do Poder Legislativo. Outro questionamento também com relação ao procedimento adotado, com relação à comissão processante contra o vereador Eduardo Borgo, especialmente depois da retirada da denúncia pela autora, a Mariana Zuiker. Exatamente. Esse é mais um exemplo que chama muito a atenção pelo grau de arrogância e abuso de autoridade por parte do presidente da mesa. Por quê? Porque depois de constituída a comissão processante, sorteados seus membros, eleito seu presidente e seu relator, a mesa da casa e os vereadores nada tem a ver, são absolutamente externa corporis da comissão processante. A comissão processante se torna uma junta julgadora, os 3 vereadores são juízes absolutos deste processo e o juízo final, depois de produzido os trabalhos e o relatório, virá para o plenário. É o único momento em que os vereadores, inclusive a mesa, voltam a participar. Quando a denunciante retira a denúncia, na minha visão jurídica, inclusive, isso pouco implica no rumo da CP. Por quê? Porque já há posições consolidadas na Justiça de que ainda que ela possa exercer o direito de ausentar-se da denúncia, ou seja, não posso obrigá-la a vir depor, não é? Ela retira a denúncia, mas a denúncia já foi aprovada pelo plenário e ele tem que seguir, que pode chegar em condenação ou absolvição. Mas a CP não se abala. Porém, quando o documento chega, e obviamente a mesa da casa é a recepção de todos os documentos que chegam ao Poder Legislativo, ser endereçado à mesa da Câmara não significa que a mesa da Câmara se torne um pedacinho da comissão processante. E quando o presidente recebe esse documento e manda para a assessoria jurídica da casa para parecer, significa que ele está produzindo atos e ações
sendo corpo estranho à comissão processante. Isso é ilegal. Isso macula o trabalho da comissão processante. E, obviamente, nós tivemos que fazer essa intimação aqui, de que o documento, e qualquer outro documento que diga respeito à CP, deve estar de posse da CP, e alheio a qualquer parecer. Nós, enquanto comissão, podemos pedir assessoria jurídica da casa, parecer técnico ou contratação de especialista, mas o presidente não pode. Ele não pode produzir atos no processo. Isso é absolutamente abuso de autoridade e ele se imiscuir em atos que não lhe dizem respeito, já que os juízes desse processo somos nós, por delegação do próprio plenário. Então, é muito grave e vai mostrando o quão o presidente Marcos tem confundido, em nome da mesa, as ações que lhe competem e as que exacerbam do seu poder. Obrigada. Vereadora Estela Almagro conversando conosco aqui para a TV e Rádio Câmara Bauru.